eu quero trazer aqui algumas regras básicas, tá? Que a gente sempre tem que pensar nas nossas frases milionárias. Para ter uma frase que realmente engaje, assim, senão é difícil conseguir colocar todas essas 7 regras que eu vou te passar aqui, mas se eu conseguir ter elas inteiras, você está alcançando um outro nível, né, de copywriter, de empreendedor, de publicitário, de marqueteiro e por aí vai. Mesmo que você não seja marqueteiro, né, porque você está vendendo um curso, mas no fundo todo mundo tem que ser um marqueteiro para vender o nosso peixe. Então você consegue encaixar essas regras, cara, show de bola. Então vamos lá, regra número 1, tá? Primeira de todas. As tuas frases, elas sempre têm que apresentar uma promessa. Ela pode ser indiretamente ou diretamente uma promessa, assim, logo de cara, tá? Eu não preciso estar tão clara essa promessa, mas a pessoa... como que eu posso explicar isso? Vamos pensar assim. Voltando àquele tema que eu estava dizendo que hoje está cheio de informações, né? Excesso de informação por tudo que é lado. As pessoas hoje, elas começaram a clicar só naquilo que de fato lhe atraem algum valor agregado. Não tem por que eu clicar ou para que eu continuar assistindo, né, perdendo meu tempo, se isso não me traz algum benefício. Então, apresentar uma promessa é uma promessa de que eu posso estar diretamente ou indiretamente trazendo alguma transformação na vida dessa pessoa. Alguma promessa de que algo vai mudar se ele continuar consumindo o que eu estou mostrando. Então, a gente sempre tem que estar trabalhando com algo que vai ser diferente se ele consumir o que eu estou proporcionando. Se eu não consigo transformar nada na vida dele, se ele vê um vídeo meu de 3 minutos, ou se você mesmo está vendo aqui esse meu webinar e não vai conseguir nada, né, nenhum aprendizado, você não vai ter, assim, não vai ter benefício nenhum. E talvez você caiu aqui nesse webinar porque a gente fez uma promessa, né? Então descubra como você vai criar as suas frases milionárias. Se eu não tivesse feito essa promessa, percebe? Talvez você não estaria aqui. Então a gente vai trabalhar dessa maneira, então sempre apresentando alguma promessa para que as pessoas elas se sintam engajadas e queiram consumir o que a gente está falando. O item número 2 é que a tua frase ela tem que converger numa história. Por que isso, tá? Porque assim, histórias conectam pessoas. As pessoas se conectam com histórias. Todo mundo que está escutando alguma história, você pode estar lá numa roda de amigos, e alguém começa a contar uma história. Essas histórias, elas engajam, as pessoas querem saber qual que é o final, elas querem saber o que vai acontecer depois. Então, convergir numa história não significa que eu preciso dar o final da história logo na frase. Mas o que eu posso, com essa frase atrativa inicial, eu vou levar ele para alguma história em seguida. É uma história que vai ser uma historinha mesmo? Talvez não. Mas o resultado final, o que acontece depois, é uma história. As pessoas estão esperando saber alguma conclusão do que está acontecendo aqui. E se eu tenho uma conclusão, eu posso transformar uma conclusão simplesmente no início, meio e fim, ou posso ser uma história que tem um início, meio e fim. E aí, então, apresentar uma promessa, eu estou conversando com uma história, então trazendo uma história para a pessoa se engajar comigo, e de fato eu conduzo a uma conclusão. Eu vou conduzir a conclusão logo no começo? Talvez sim, talvez não. A pessoa, ao ler a minha primeira frase, ela já pode ter, assim, já logo de cara, perceber, cara, é isso, a conclusão é essa. Então, por exemplo, descubra X formas de ficar mais rico. Tá, a conclusão é ficar mais rico. Mas, beleza, tipo, a gente está conduzindo uma conclusão que pode ser logo de cara ali, ou posso transformar a conclusão ao longo do meu conteúdo, ao longo da minha jornada, ao longo da minha peça, ao longo da minha página de vendas. Mas a frase inicial, eu estou apresentando uma promessa que converge numa história e que conduz a uma conclusão. E a conclusão, na verdade, assim, é o objetivo que você tem com essa peça. Se você está querendo que a pessoa conclua numa ação que é comprar, a conclusão é comprar. Se você quer que a pessoa baixe um material rico, né, alguma recompensa se produziu, a conclusão é baixar esse material rico. Então eu estou trazendo a pessoa para essa conclusão final, então estou levando essa pessoa para minha conclusão. Então, beleza. Temos aqui os 3 primeiras regras básicas das nossas frases milionárias. A próxima é foco numa aqui de apresentar uma promessa, a gente está falando de benefícios e tudo mais, então coisas que engajem a pessoa. Então, de certa maneira, a gente precisa focar em alguma emoção. As pessoas, elas têm emoções, elas estão se sentindo bem, elas estão se sentindo mal, elas estão com dores, elas estão com ansiedade, elas estão nervosas, algo está impedindo elas de conseguir algum resultado na vida, algo está fazendo com que ela tenha medo do futuro, algo está fazendo com que ela nem veja uma oportunidade, mas que ela exista uma oportunidade para conseguir algo melhor. Então a gente vai focar em emoções das nossas frases. Eu vou trazer aqui algumas emoções assim básicas que dá para trabalhar, mas assim, emoções são infinitas, tá? Então a gente já vai detalhar um pouquinho mais essa parte de emoções. Mas é sempre lembrar que, assim,
de novo, voltando para aquela questão, eu só clico em algo que eu vejo benefício. E uma emoção, ela me traz algum benefício. Ou ela vai solucionar alguma dor, ou ela vai mostrar alguma oportunidade que eu não estou vendo, que pode ser que seja a mudança da minha vida, né? Que vai mudar tudo em geral. A próxima regra, basicamente, são os 4 U's. Os 4 U's, para quem acompanha as nossas newsletters semanais, vai ver que também a gente já falou sobre os 4 U's, a gente já deu uma palhinha sobre os 4 U's dentro da nossa newsletter, mas eu também vou detalhar ela um pouquinho mais com calma, então a gente já vê o que é certinho os 4 U's. 6. Deve aprender atenção. Então, aquilo que a gente está falando desde o começo, desde quando eu comecei aqui o papo com vocês, é falando exatamente isso. Bombardeio de informações, excesso de informações. Se eu não prendo a atenção do meu lead logo no começo, a pessoa vai simplesmente passar pelo meu post e nem vai consumir o que eu tenho. Então, prende atenção logo de cara na sua frase. E por fim, ela tem que ser entendida imediatamente. Aqui, olha só, eu até vamos usar de exemplo aqui do nossa live, tá? Descubra a sua frase milionária. Descubra a sua frase milionária talvez não seja a melhor chamada de todas. Talvez o que eu quero falar aqui é descubra como criar a sua headline milionária. Descubra como criar, enfim, o seu copywriting milionário. Só que se eu usar esses headlines, esses copywriting, esses termos, talvez alguns de vocês que estão aqui comigo, vocês não entenderiam o que é copywriting. O que é copywriting? O que é headline? Então, se eu coloco isso, eu posso estar limitando pessoas que poderiam estar aprendendo aqui comigo hoje de consumir o meu conteúdo. E eu não queria isso. Eu preciso que a minha chamada ela seja entendida imediatamente por todo mundo que está me assistindo. E aí, então, a gente tem uma brincadeirinha aqui internamente, assim, internamente, mas no mundo em geral de marketing digital, é que a gente tem que tentar escrever as nossas chamadas para que crianças entendam do que a gente está falando. Então, se uma criança entende qual que é a minha promessa, se uma criança entende qual que é a emoção que eu estou proporcionando, prenda atenção numa criança, se eu estou trazendo esses 4 U's que a gente já vai ver o que é exatamente, se uma criança entende tudo isso, então, possivelmente, a grande maioria de toda a audiência vai entender também. E é isso que a gente tem que trabalhar, entendeu? Então, a gente tem que trazer aqui as nossas chamadas de uma maneira que todo mundo entenda e que eu não limite, eu não corte ninguém por não conhecer um termo, por não conhecer alguma palavra específica que pode simplesmente cortar metade da minha audiência, que pode simplesmente cortar uma parcela da minha audiência que poderia ser o meu potencial comprador.